Faz algum tempo já que eu quero falar sobre fisioterapia em si, na verdade sobre a identidade da físio, mais especificamente do fisioterapeuta. A fisioterapia ela é muito bem definida, muito bem estabelecida, mas às vezes eu acho que o profissional ele deixa se perder um pouco, talvez pelo dia clínico, a rotina, e acaba deixando os principais elementos da fisioterapia escapar e acaba esquecendo qual que é o nosso objetivo no que diz respeito à melhora do paciente. Eu vou falar sobre a fisimusculoesquelética, que aqui eu atuo, e aqui eu vejo mais acontecer esse tipo de perda de identidade da físio, né, do fisioterapeuta em si. Hoje em dia, como que funcionam os diagnósticos, basicamente, né? Como que funciona o atendimento de fisioterapia? O paciente sente algum tipo de dor, algum tipo de problema articular, muscular, sei lá, dói, ele procura um ortopedista. O ortopedista pede um exame de imagem, normalmente, ou raio-x, ou ultrassom, ou ressonância magnética, faz alguns testes clínicos, alguns fazem, né? Alguns só pedem o exame e diagnosticam o paciente baseado nos achados desses exames e às vezes conciliando com os achados clínicos, certo? A questão é que, e aí, quando tem necessidade, né, eles encaminham para fisioterapia, quando existe indicação para isso, e o fisioterapeuta, baseado nesse diagnóstico, vai trabalhar com o paciente. E aí que está o problema, na verdade. O diagnóstico médico, né, que é baseado em exames de imagem, principalmente, ele não deve ser o principal fator que vai direcionar, que vai nortear o fisioterapeuta ao tratamento em si. É óbvio que a gente não pode deixar, né, de levar em consideração o diagnóstico clínico, os exames de imagem, mas os exames eles vão dizer pouco pra gente do que a gente tem que trabalhar de fato. Então, o exame, ele muitas vezes ele vai te dizer apenas aonde está machucado, onde é o problema, né? E qual é o problema, basicamente. Ele não diz o porquê daquele problema estar acontecendo. E o fisioterapeuta, ele está aí para tentar identificar isso, né? A parte da ciência que nos diz respeito é o movimento e a postura em si, né? Mais o movimento, principalmente visto que o paciente, todas as pessoas ficam em movimento durante o dia, mesmo quando estão parados na frente do computador, alguma parte do corpo está se movimentando. Então é aí que eu acho que às vezes o físio se perde um pouco. Ele vai lá, olha que o paciente tem, sei lá, uma tendinite de supraespinhoso. E o que ele faz? Vai usar o recurso elétrico, térmico, enfim, manual, naquele local específico, onde o exame disse que foi o problema. Muitas vezes nem procura identificar, pesquisar ou investigar a causa daquele problema. Que muitas vezes é uma causa, é um problema no movimento, é uma disfunção do movimento, ou da postura, no caso, né? Gerado por desequilíbrios musculares ali, ou até às vezes retrações de cápsula articular, ou coisa do tipo. No caso do ombro especificamente, estou falando. E eu acho que é aí que a gente tem que tentar melhorar um pouco. É óbvio que infelizmente a gente não tem como avaliar objetivamente dentro da clínica como o médico faz através do exame de imagem, parâmetros extremamente precisos, né? Porque as ferramentas que seriam utilizadas para isso na fisioterapia, que são as análises de movimento 2D, 3D, plataforma de força, eletromiografia, enfim, né? Existem ferramentas para isso, mas elas são inviáveis clinicamente falando, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de qualificação profissional. Você tem poucos profissionais qualificados para usar esse tipo de instrumento. E são coisas caras, né? Que infelizmente ainda, pelo menos aqui em Londrina,
estão restritos a clubes de futebol, clubes de esporte, né, futebol especificamente, e laboratórios de pesquisas dentro de instituições de ensino. Então, o que resta para a gente, né, se a gente não tem mecanismo de análise objetiva, análise, né, precisa, a gente tem que ser qualificado, tem que ser bom o suficiente para conseguir identificar esses problemas do movimento através de testes clínicos e o olho, né? A gente tem que ter uma capacidade de identificar esses problemas segundo nossas experiências, segundo os estudos que nós mesmos temos, né? Nossa capacidade de identificar isso. E isso não acontece no dia a dia. O fisioterapeuta ele não analisa o movimento do paciente, né? A postura do paciente. Ele pega o diagnóstico que está escrito lá pelo médico e se baseia naquilo, e aí o paciente não melhora, ou melhora, a dor passa, mas reincide, porque a causa do problema não foi tratada de fato. Então fica aí uma coisa para a gente refletir, né? Espero que os amigos físicos não se ofendam, não são todos que fazem isso, né? Mas os que fazem, tentem mudar e talvez isso melhore aí a sua abordagem clínica no dia a dia e melhora também como que eu posso dizer, credibilidade da fisioterapia, né? A gente não pode ficar só secando o gelo, a gente tem que tratar a causa do problema, tem que ir na raiz, senão infelizmente nunca vai melhorar. Beleza? Falou!